coração ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos aqui a mais um Ruminando a Palavra Profética e hoje nós temos a mensagem número 3, cujo título é a edificação da igreja. E essa palavra o irmão Pedro trouxe para nós com muitos princípios, muitos fundamentos e uma grande lição para o caminho para nós trazermos a edificação. E ele começou ruminando, né, essa mensagem, as mensagens anteriores, onde falava sobre o caminho que Jesus teve desde Mateus capítulo 1, né, ali o Senhor começou o seu ministério pregando o evangelho, né, trazendo o reino de Deus para as pessoas. Ele trouxe também os discípulos com ele, foi ensinando os discípulos e formando os discípulos, né, nesse caminho, né, até que chegamos em Mateus 16. Né, e ali o Senhor leva os discípulos para o monte, em Cesareia de Filipe, que era uma esfera totalmente afastada da religião, do mundo, da perseguição. E numa outra esfera, em outro plano, ali o Senhor pôde revelar para eles, né, a igreja, aleluia, revelar Cristo e a igreja. E hoje o Senhor também quer revelar algo para nós, né? Mas para isso nós precisamos ir para outra esfera, porque não há como receber revelação de Deus na esfera terrenal, né? A revelação ela só vem quando nós sairmos desse plano terrenal e vamos para outra esfera. Aí nós ganhamos a revelação. Ó Senhor Jesus! E em Mateus 16 nós vemos que Jesus, ali com os discípulos, né? Ele pergunta para os discípulos, né? Quem o povo, a multidão, os povos diz que eu sou, né? E aí os discípulos disseram a uns, dizem que você é o profeta, né? Elias, João Batista e tal. E ele depois pergunta, mas e vocês que têm a revelação, que andam comigo, que vivem comigo? Para vocês quem eu sou? Então Pedro revela, fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! E aí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia por essa revelação. E depois Jesus também revela a igreja edificada, né, para eles, para os discípulos, né, falando que essa igreja, né, essa pedra será edificada sobre uma rocha que é Cristo. Ó Senhor Jesus, sem Cristo não há edificação. Senhor Jesus, mas também essa edificação, essa revelação, que a igreja edificada, ela vem por meio da palavra dos profetas e apóstolos, né? Senhor Jesus, né? Por meio dessa palavra que nós temos a revelação e podemos ser edificados em Cristo. Em Efésios 2:20 vemos isso, né? Que Cristo é a pedra principal da edificação. E é Ele que vai trazer edificação, por meio da palavra que Ele mesmo dá para os profetas e apóstolos. Ó Senhor Jesus. Vemos também em Atos 2 a formação da igreja, né? Ali o viver normal da igreja se formando por meio da pregação do evangelho, os discípulos ali no dia de Pentecostes, né? Tantas pessoas foram salvas e ali pôde começar a iniciar a igreja. Então o viver normal da igreja. Então toda aquela palavra da edificação começou a se concretizar em Atos 2. Né, ali começar a ver o viver, o relacionamento entre os irmãos e ali a edificação da igreja. E agora, só que aí vemos que ainda não foi concluída essa etapa. Agora é nossa vez. A edificação ela não foi concluída. A casa ali começou, né, se formar, né, os alicerces, as paredes, mas ainda falta a conclusão, os detalhes da casa, né? E hoje nós, como geração final, como trabalhadores da última hora, como, né, esse pequenino rebanho, né, como exército da aurora, foi dado a nós, né, essa incumbência para concluir essa edificação. Mas vemos que não é fácil, não é simples, não é algo, vamos lá edificar, porque se trata de relacionamento. O irmão Pedro fez questão de mostrar para nós, tanto na mensagem 2 como essa, que a questão da edificação é relacionamento. Então,
vemos que chegou a nossa vez, né? E vemos ali em Efésios 2, do 21 ao 22, essa palavra, né? Também vimos que o Senhor revelou para os discípulos que com a igreja edificada, as portas do Hades não prevalecerão, aleluia! Então, quando nós estamos edificados, as portas do inferno não prevalecerão. O irmão Pedro também mostrou que as portas do Hades pode ser traduzida como império das trevas, né? Que é essa luta de reinos, o reino dos céus, o reino de Deus contra o império das trevas. Mas quando nós estamos edificados uns com os outros, irmãos, não há vez para Satanás. Ó Senhor Jesus! E há um detalhe muito importante que em Mateus 16, nessa revelação, o irmão Pedro fez questão de mostrar para nós, né, a visão correta de quando Jesus disse para Pedro que ele daria as chaves do reino para Pedro, né? E falou que atares no céu será, o que atares na terra será atado nos céus, e o que desatares será desatado. Então, o irmão Pedro mostrou que Jesus ali mencionou as chaves. Não é uma chave, mas são mais de uma chave. E aí vemos essa concretização dessas duas chaves em Atos 2, quando essa chave é representada o Evangelho, né? Quando a porta do reino dos céus é aberta para os judeus ali, né? Na festa de Pentecostes, o Evangelho chega às pessoas ali. Pedro, junto com os 11, ele prega o Evangelho e muitos foram salvos. E também essa outra chave, vemos ali em Atos também, na passagem de Cornélio, né? Quando Pedro vai para Cornélio e o Evangelho alcança os gentios, aleluia! Aí essa outra chave foi aberta para os gentios também. Então, na verdade, essa chave é a incumbência que Jesus deixou para Pedro, né? E hoje, nós como igreja, Pedro era o representante, e hoje nós temos essas chaves. E quando pregamos o Evangelho, abrimos a porta do reino dos céus para as pessoas, Senhor Jesus. Mas vemos que essa questão do relacionamento não é simples. É uma questão que é a natureza caída que nós herdamos, né? Ali da caída do homem, o pecado, a natureza de Satanás está em nós. Então, para edificação não pode haver natureza maligna. Não pode haver o pecado e não pode haver tudo o que há em nós, como inveja, orgulho, né, divisão, maledicência, toda essa parte má que há no ser humano, né, precisa ser tratada. Então o irmão Pedro mostrou em Gálatas 5, mostrou em Colossenses 3. Por causa do tempo, nós não vamos ter tempo de ler, mas eu quero encorajar os irmãos. Separa um momento, vai lá, pega a Bíblia, abre a Bíblia e leia, irmãos, essas passagens, esses versículos, para ganhar mais luz, para ganhar mais revelação e para ganhar luz do quão terrível é a nossa natureza. E nós precisamos tratar urgente a nossa natureza para que haja edificação. Senão, não haverá edificação. Senhor Jesus, também ele mostrou em 2 Timóteo 3, esses problemas da natureza caída, né, do velho homem, mas também mostrou a solução, aleluia. Em Mateus 16, do 21 ao 23, né, o Senhor ali mostra que é necessário padecer, né, e Pedro fala, não, Senhor, de nenhuma maneira. Então o Senhor fala, reda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas senão dos homens. Então, mostra que o caminho para vencer essa natureza caída e o pecado é a cruz, Senhor Jesus. A cruz, ela mata. Na cruz nós temos o sangue e na cruz nós temos a morte. O sangue para limpar os pecados, mas a morte para tratar com o nosso velho homem. Se não tomarmos a cruz, nós não vamos vencer essa natureza caída. E vemos em Romanos 6 e Romanos 8, que a solução é permanecer nesse outro plano, na esfera celestial, por meio do Espírito. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós entramos no Espírito, irmãos, e vivemos no Espírito, não há lei do pecado, não há lei da morte, não há velho homem, Senhor Jesus. Aí no Espírito nós temos os frutos do Espírito, que é amor, né? Que é esses frutos maravilhosos, né? Que vence toda inimizade, que vence todo orgulho, contenda, Senhor Jesus. Então nós temos esses frutos que é compaixão, mansidão, paciência, suportamos uns aos outros, aprendemos a perdoar e também temos o amor, que é o vínculo perfeito, e a paz, que é o juiz dos nossos corações, Senhor Jesus. Então vamos edificar a igreja, porque sem edificação o Senhor não vai ter descanso. E Ele conta conosco. Vamos trabalhar, irmãos, nessa edificação
tratando conosco, pregando o Evangelho. Jesus é o Senhor. Amém. Salvação ganha.